Bom dia, meus amados irmãos, a paz de Deus, a paz do Senhor amado Jesus Cristo. Arrependei-vos, meus amados irmãos, porque é chegado o reino dos céus. Vim falar aqui sobre os eleitos de Deus, quem são os escolhidos de Deus, que está no livro de Espírito Santo tocou em mim profundamente, o Senhor Jesus tocou através do Espírito Santo profundamente para me falar hoje, nesta manhã, nesta sexta-feira, sobre quem são os escolhidos, quem são os escolhidos dele e quem são os seus eleitos. Está no livro de 1 Pedro, livro de 1 Pedro, capítulo 1 ao versículo 2 adiante. Isso também está, meus amados irmãos, no livro de Colossenses, capítulo 3, ao versículo 12 ao diante. E basicamente assim, no livro de Pedro, vou começar pelo livro de Pedro, capítulo 1, versículo 2 adiante. Mas primeiramente eu quero agradecer a Deus por estar aqui nesse momento e agradecer a Deus por você estar me ouvindo. Se não está me ouvindo, está ouvindo o Espírito Santo. O Espírito Santo, quem está em Espírito Santo, onde o Espírito Santo está, aquela pessoa não é carnal, ele é espiritual. Ele fala, o Espírito Santo está falando. Tudo que sai dele é o Espírito Santo. Então você está escutando o Espírito Santo, escutar o que o Espírito Santo diz às igrejas. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja, você, teu marido, tua mulher, tua filha, diga novamente, tua filha, teu filho, e todos os teus parentes, e toda a tua descendência, teus irmãos, tuas irmãs, teus irmãos, teus pais, teus avós, teus primos, teus sobrinhos, e toda a tua descendência, todos os teus vizinhos. Em nome do Senhor amado Jesus Cristo. Ele é o merecedor de toda a honra, glória, adoração e louvores. Está no livro de Filipenses, capítulo 2, ao versículo 9 adiante. Isso também está no livro de Salmo 150, ao versículo 6. Todo fogo de vida deve louvar o Senhor amado Jesus Cristo. Porque Ele é o Criador. Todos nós nessa terra somos criação dele. Então o Criador é só Ele. Não há outro Deus além do soberano Deus amado Jesus Cristo. E sempre guardava dos ídolos. Guardava dos ídolos, está ali em 1 João, capítulo 5, versículo 21. Guardar sempre dos ídolos. E também, meus amados irmãos, como está no livro de Provérbios, capítulo 24. Não tem inveja dos homens malignos, para que vós não pratiquem o que eles praticam. E também, meus amados irmãos, o Senhor Deus Todo-Poderoso, amado Jesus Cristo, falou: não tenha temor aos falsos profetas, aos falsos ensinadores, mas tenha temor aos verdadeiros profetas de Deus, que são os escolhidos nesta terra. Meus amados irmãos, o Senhor Jesus disse: muitos foram chamados, mas poucos são escolhidos. O Senhor Jesus disse, meus amados irmãos, se caiu um trigo na terra, se morrer ele só, mas ele deixou muitos frutos, porque ele semeou. O que é de Cristo, ele tem que semear. Ele não pode guardar para ele. Se eu guardar para ele, Deus não está nele, é Satanás. O que é de Cristo é para semear. Mas se ele não morrer, se ele viver, se cair um trigo, se ele viver, sinal que todo mundo que estava ao redor dele, morreu todo mundo sem Deus, não é de Deus. Então Deus vai multiplicar sobre esse fruto que ficou, que é o trigo dele. Meus amados irmãos, a salvação por decisão é só que por ouvir pela palavra de Deus. Então é para criar, é por ouvir pela palavra de Deus. Porque só o Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E meus amados irmãos, vamos estar aqui sobre os eleitos de Deus. Somos eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência à expressão do sangue de Jesus Cristo. Graça, paz, vós seja. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos,
para uma herança incorruptível, incontaminável, e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejas por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, é provado pelo fogo, se acha em louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo, a qual não havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo, vós alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das almas. Porque aqueles que é de Deus, coisa de Deus, que são os eleitos de Deus, eles foram chamados para ser pescador de homens, para ganhar almas. Quem creu, creu, quem creu, não creu, quem ouviu, ouviu, quem não ouviu, não ouviu. O problema não é os escolhidos, não são os eleitos. Os problemas, se os eleitos estão, eles creem em Deus, eles confiam em Deus, ele está fazendo a obra dele, o chamado que Deus colocou sobre eles. Só que as pessoas não ouviram, o problema está nela, não é em você, que é os filhos de Deus. Você viu, o Jesus estava pregando, o povo não ouviram, não ouviu, viu, não viu, creu, via e não via, ouvia e não ouvia. Mas os discípulos ouviu e creu e via. O problema está em você, você tem que estar frente à obra, você está frente ao teu chamado. O problema está nelas, elas têm que procurar ouvir. Porque quem convence do pecado, da justiça, do juízo é o Espírito Santo. Se o Espírito Santo está em você e aquela pessoa, o Espírito Santo está falando com toda a autoridade, está convencendo ali e não deixa entrar, e não deixa, é ele, o problema está nele, o coração. Estão bem, meus amados irmãos, aqui, livro com licença. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia e benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros, e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim faze vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de caridade, que é segundo o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede graciosos, e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos, admoestando-vos uns aos outros, com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quanto fizerdes por palavras ou por obras, faze tudo em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por Ele graças a Deus e Pai. Porque só Ele é Deus, toda adoração e louvores é para Ele, só para Cristo, porque Deus é Ele e tudo é para Ele. E com a paz de Deus, amado Jesus Cristo, Deus te abençoe, te guarde e te proteja. Você que é um escolhido, você que é uma escolhida, se fosse o teu chamado, vá adiante deles, não temas, Deus está contigo. Que você é um trigo, você caiu do céu, você é um trigo bom. Você é o sal da terra, você é a luz do mundo. Você é um trigo bom, porque Cristo está em você. Só o que está... Por que se torna bom? Porque o que está sobre você é maravilhoso, que é o dom, que é o Espírito Santo. Jesus está em você, Deus está em você. E você é o escolhido, é o melhor de todos, do mundo inteiro. Porque são os escolhidos de Deus. E são eleitos por Deus. Então eles são os melhores de todos. Por que é o melhor? Como Jesus falou, são os eleitos.
O lugarzinho dele está guardado no céu. Por que que se torna melhor? Porque o que está sobre ele é santo. Não quer dizer que ele é santo, porque o que está sobre ele é santo. Eles foram escolhidos. Então o mundo todo se move a favor dele, porque ele é com eles. Igual Jeremias, Saulo, Pedro, Tiago, João, Jesus. E meus amados irmãos, fico com a paz de Deus, amado Jesus. Deus te abençoe, te guarde e te proteja. Jesus te ama e eu também. Eu declaro e profetizo agora que esse dia será um dia abençoado, cheio de paz para todos.